Bom dia, paz seja convosco. Nesta manhã de segunda-feira, enquanto a chuvinha está caindo lá fora, regando a terra sedenta, eu estou aqui juntamente com vocês, deixando o meu coração ser regado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nesta manhã que eu quero compartilhar com a amada igreja se encontra no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 11. A parábola dos 10 servos e das 10 minas. Nesta manhã, eu acredito que Deus tem algo muito grande para a minha vida e para a tua vida. Deus tem algo extraordinário para que nós usufruímos, aleluia. A cruz do Calvário já fez tudo por mim e por você, amém? Com a minha simplicidade, com meu pequeno talento que eu tenho, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Diz assim: e ouvindo ele essas coisas, prosseguiu Jesus e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então, de imediato, quem está contando essa parábola é Jesus. E se Jesus está contando, então é motivo para eu e você atentarmos o que Jesus está falando, o que Jesus está entregando para mim e para você. Sua chegada em Jerusalém e os acontecimentos recentes com Bartimeu, o cego Bartimeu, com Zaqueu, o cobrador de impostos, é provável que euforizou o sentimento das pessoas. Não se deram conta que ele estava a caminho para ser crucificado, pensaram que ele estava por subir no trono. Disse, pois, essa é a introdução do que Jesus vai fazer, Disse, pois, versículo 12, certo homem, Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Este homem da parábola de Jesus era o próprio Jesus, amém? Este era Jesus o mesmo, Alai surimi canta labachai. E chamando 10 servos, o número 10 na numerologia judia corresponde ao número indefinido e portanto inclui a todos os que seguiram. Deu-lhe 10 libras, aproximadamente $5.000 por cada libra na moeda de hoje. E disse-lhe, negociai até que eu venha. Entenda bem, na parábola de Jesus diz que um nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Jesus estava falando da sua segunda vinda. Ele, aqui nesse momento, ele ainda não havia sido crucificado. Ele estava pregando o que vai acontecer na sua segunda volta. Atenta para o que o Senhor está te entregando nesta manhã. Não é qualquer coisa, não. E não é uma coisa do ministério a qual eu pastoreio, a qual eu congrego. Isto é coisa de Deus. É o Senhor Jesus Cristo que, quando caminhou sobre essa terra, Ele mesmo pregou como vai ser na sua segunda vinda. Atenta bem. E chamando 10 servos, entregou os talentos. Deus, com toda a sabedoria, Jesus Cristo diz na parábola dele
que esse homem entregou o talento. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele enviou o Espírito Consolador, e ele diz que o Espírito Consolador nos ensinaria e nós faria obras igual e maiores do que Jesus. Jesus entregou talentos para mim e para você através da morte de cruz. E ele deixou um legado em cada um de nós. E quando ele voltar para buscar a igreja, ele vai querer que eu e você prestemos conta de tudo aquilo que ele nos entregou. Exemplo: antes da minha avó falecer, não é a quantidade, não é a qualidade, não estou falando de nada disso. Quando a minha avó era viva, a minha avó materna, minha mãe não era nem casada, e o meu avô mudava muito, e com isso os seus filhos, incluindo a minha mãe, não aprendeu a ler e nem a escrever. A minha avó, em determinado tempo da sua vida, foi usada pelo Senhor para com a minha vida nos dias de hoje. Calma, eu vou te explicar. A minha avó virou ali numa reunião familiar, não sei como, mas disse: Luiz, que era o meu avô. Eu cheguei a conhecer o meu avô, mas a minha avó não conheci porque minha avó faleceu antes da minha mãe casar. Vai chegar um tempo que para comprar um pão vai precisar de leitura. A minha mãe, que era jovem, adolescente, por sua vez, porque quando a minha avó faleceu, a minha mãe não tinha 18 anos de idade ainda, a minha mãe gravou isto na cabeça. Quando a minha mãe casou com meu pai, viu que o mesmo espírito de mudança havia no meu pai também. Meu pai não parava em lugar nenhum. Então começava ali, aí de repente meu pai brigava com o dono da fazenda e mudava. E nós ainda não era menino de escola, meninas de escola. Por sua vez que na minha casa, minha mãe só foi mãe de meninas. E o único filho que ela teve faleceu. Então, nós ainda não era meninas de escola. Então minha mãe disse assim: ó Bené, que é o meu pai, da mesma forma que minha avó virou para o meu avô e falou, a minha mãe virou para o meu pai e disse: ó Bené, quando as minhas filhas chegaram ao ponto de estudar, eu vou assentar um pouco, porque a minha mãe dizia, fala no corpo e fala na alma, ditado da minha mãe, que vai chegar um tempo que para comprar um pão vai precisar de leitura. Meus amados irmãos, eu não fiz faculdade, ok? Lá na minha casa, nós somos 4 irmãs, nós não fizemos faculdade. Agora, a minha sobrinha está fazendo agora. Mas a minha mãe assentou o pouso para eu aprender a ler e escrever. Talento. O que aconteceu? Eu aprendi, eu fiz o 2º grau, aprendi a ler e escrever, sabe para quê? Para me enterrar o meu talento, para que hoje, mesmo com um pouquinho de conhecimento da leitura que eu tenho, compartilhar com você. Eu sei que vai ter pessoas que fez doutorado, mestrado, fez dois tipos de faculdade, que viajou o mundo inteiro, que tem milhões e milhões de seguidores. Amém. O importante é eu, Rosilene, ser fiel no pouco que Deus me deu. Através de minha avó, da minha mãe, Deus me deu um pouquinho de leitura. E esse pouquinho de leitura, eu compartilho a palavra com você nesta manhã de glória. Porque o Senhor Jesus, quando Ele voltar, Ele vai perguntar: uai, Rosilene, por que você não compartilhou a palavra? Eu vou dizer para Ele: uai, Senhor, eu não fiz faculdade. Não, eu te dei a leitura.
Eu sei compartilhar, porque não é a faculdade, não é o grau de escolaridade que vai fazer o homem mudar. O homem muda segundo a minha palavra. E eu te dei o suficiente que você pudesse compartilhar a palavra. Então, aleluia. E eu quero compartilhar a palavra. Porém, seus concidadãos lhe aborreciam. Refere-se aos judeus em sua primeira vinda. Enviaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reina sobre nós. Até para esses que diz que não quer que Jesus reina sobre eles, eles vão ter o seu julgamento. Fica comigo até o final da mensagem que você vai entender. E aconteceu que voltando ele, Jesus está dizendo, na volta desse nobre, que é a volta dele, a segunda vinda. E aconteceu que voltando ele, refere-se à segunda vinda, depois de ter tomado o reino, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, disse que lhe chamasse a si aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. Corresponde ao tribunal de Cristo, que ocorrerá imediatamente antes da segunda vinda. Mas a ação desse julgamento não será realizada até a idade do reino, que começará com a segunda vinda. E veio o primeiro e disse: Senhor, a tua libra rendeu 10 libras, aproximadamente $50.000 na moeda americana de hoje em dia. E Jesus disse: bem está, servo bom, porque no pouco foste fiel. No pouco. Então eu, Rosilene, não estou nem aí para as críticas. Ah, você fala um pouco errado. Ah, você não tem não sei o quê. Você é da placa tal. Ei, não está aqui em discussão nada disso. O que está aqui é a fidelidade com um pouco que Deus me permitiu ter. E se Deus assim desejar que eu tenha mais grau de escolaridade, terei. Mas até então, o pouco que eu tenho de escolaridade, eu compartilho a palavra com você. Porque naquele dia, o Senhor Jesus, ele quer chegar em mim e chegar em você e dizer: Rosilene, serva boa e fiel, foste fiel no pouco que eu te dei. Então seja fiel naquele pouquinho que Deus te deu. Deus me permitiu, através de uma palavra da minha avó, Deus permitiu minha mãe assentar no coração. Meus pais não sabem ler e escrever, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso fazer a leitura da palavra para os meus pais. Eu posso fazer a leitura da palavra para você, como estou fazendo aqui agora. O Espírito Santo me dá um pouquinho de entendimento, que eu posso compartilhar aquilo que eu estou entendendo. E o Espírito Santo de Deus me dá força para trabalhar, para adquirir a palavra de Deus. Quem já estudou mais, para eu poder ter o conhecimento para compartilhar. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua libra rendeu 10 libras. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no pouco foste fiel. A fidelidade, ou a falta da mesma, constitui a base de todo julgamento. Sobre 10 cidades terás autoridade. Presta atenção. Alguns afirmaram que isso corresponde à idade do reino vindouro, lhe dando os crentes o domínio sobre certa cidade. Entretanto, ao tomar em conta a todos os crentes, que são milhares e milhares e milhões de crentes, não há tantas cidades no mundo. Portanto, porque há milhões e milhões de crentes que não desperdiçam o seu talento. Não há tantas cidades no mundo, portanto, a declaração tem que ver com a categoria de recompensa.
Veio o segundo, dizendo: Senhor, tua libra que o Senhor me deu, o Senhor entregou 5, rendeu-se 5 libras. E também, quer dizer, rendeu 5 almas. E esse disse: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, que tinha recebido a mesma quantidade dos outros, e disse assim: tive medo de ti, que és homem. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua libra, que guardei no lenço. Representa aquele que não fez nada. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Tudo isso era falso. Porém, ele, Jesus, lhe disse: mau servo, você não quer ouvir isso do Senhor. Pela tua boca te julgarei. Não parece indicar um pecado grave, mas parece ter sido culpado da apatia espiritual que caracteriza a tantos cristãos. Sabias que eu sou homem rigoroso? Em outras palavras, se você realmente cria nisso, no que acabou de dizer, que eu sou homem rigoroso, que tomou o que eu tomo, o que não pus, e cego o que não semeei, por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo e exigisse com juro, com rendimento? E disse ao que estava presente: lhe tira a libra e dê o que tem 10 libras. Ele não foi julgado pelo que fez, mas sim pelo que não fez. No grande dia, no julgamento do trono branco, você será julgado pelo que você não fez. Você podia fazer e deixou de fazer. Eu não quero correr esse risco não, igreja. Se eu estou tendo a oportunidade, nesse meu tempo, da informática, do aparelho celular, você acha que eu vou perder a minha oportunidade? De jeito maneira. Pense quem quiser pensar, fale o que quiser falar. Eu vou usar a oportunidade que o Senhor está me dando. Amanhã eu não sei o que vai acontecer. Vá que eu amanheça sem internet, vá que eu amanheça morta, mas pelo menos hoje, Erebassuri canta Labachai, no livro da vida, essa pequena obrinha minha está lá no livro da vida. Porque quer ver que eu vou te falar, que eu vou te provar aqui na Bíblia que essa obra está lá escrita? Aí Jesus vai dizer: disse aos que estavam presentes: lhe tira a libra e dê o que tem a 10 libras. Não pense você: eu canto bem, mas vou cantar na hora que eu quero. Deus vai tirar de você e vai dar para outro, tá? Ele não foi julgado pelo que fez, mas sim pelo que não fez. Versículo 25. E eles lhe disseram: Senhor, aquele outro tem 10 libras, por que você está tirando a única libra daquela pessoa e dá para aquela outra? As pessoas disseram isto porque estavam pasmados, porque tirou a libra do homem para dar-lhe o que já tinha 10 libras. Pois eu vos digo que a qualquer, Jesus vai dizer, pois eu vos digo que a qualquer que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. É a lei de rendimentos descrescente. É a lei de rendimentos decrescente. A luz que dá a alguém e logo a luz que dá a alguém e logo a rejeita é causadora de não só perder o que poderia ter tido, mas também até o que atualmente tem. Significa que se a mensagem da cruz é ouvida e rejeitada, essas pessoas não só perderão o que elas poderiam ter tido, mas também perderão o pouco que tinha antes, que se traduz em ruína espiritual. E quanto àqueles meus inimigos
que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Lembra lá do versículo 14, que diz: porém, seus concidadãos lhe aborreciam e enviaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reina sobre nós. Aqui no versículo 27, essas pessoas terão também o seu julgamento. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Corresponde a todos que caem nessa categoria, inclusive a totalidade da terra. Para sempre isso ocorrerá no julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, versículo 11 ao versículo 15, que diz assim, ó: o julgamento do grande trono branco. E vi um grande trono branco, proclama o julgamento final das pessoas sem redimir, que ocorrerá no final da idade do reino. Essa pessoa que sem redimir, que não aceitou a cruz. E o que estava assentado sobre ele proclama nada mais que a Deus, entretanto, e a pessoa de caráter divino, Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador hoje. Amanhã ele será o nosso juiz. Significa decalabassurianda, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Significa que um novo céu, uma nova terra estão em respectiva. E vi, versículo 12 de capítulo 20 de Apocalipse, o grande julgamento do trono branco. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Pertence à segunda ressurreição, a ressurreição da condenação. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é a da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Por isso que eu te falei. Então a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O importante é você aproveitar hoje, compartilhar a palavra de Deus hoje, porque já está lá no livro da vida. Indica a maneira do julgamento. Versículo 13. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, assinando o fato de que toda pessoa não redimida que tinha vivido confrontará o julgamento do grande trono branco. Ninguém estará isento desse julgamento. E foi feito o julgamento de cada um segundo as suas obras. Registrado o fato de que esse julgamento não é arbitrário, mas sim está apoiado na justiça absoluta. Então, nós vamos ser julgados pelas nossas obras, tá? Fica atento aí. Deus não te chamou para ser membro de banco. Membro de banco é prego, é madeira. Você foi chamado por uma obra missionária, uma obra grandiosa, tá? Busca o Senhor. Aquele que tem falta de entendimento, deliberadamente Deus dá. Tiago escreveu isso. Se você tem falta de sabedoria, busca o Senhor, porque a Ele dá deliberadamente. E o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo, inclui os maus de todas as épocas. Esta é a segunda morte, separação eterna de Deus e no lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, refere-se ao registro de todos os redimidos, foi lançado no lago de fogo. Inclui a toda pessoa não redimida, começando Deus de Adão e Eva, quer dizer, se eles não se voltarem para Deus. Esse é o momento de nós nos voltarmos e ouvirmos a palavra do Senhor. Assim como essa terra está recebendo essa chuva aqui na cidade de Varjão, que a palavra do Senhor possa saciar a tua sede e que eu e você possamos, aleluia, cumprir a vontade do Senhor, amém? Eu estou cansada porque eu trabalhei à noite, né? Mas isso não pode me impedir de anunciar o Evangelho. Que a graça e a misericórdia do Senhor
esteja hoje e sempre com você. Lê mais uma vez esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 27. Deixe o Espírito Santo falar com você. No livro de Mateus capítulo 25, versículo 14 ao versículo 30, a parábola dos talentos, né? É a mesma coisa, olha você vê. Porque o reino do céu é como um homem que, partido para longe da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Representa a Cristo em sua primeira vinda, que Jesus fez. E um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E logo, imediatamente, ausentou para longe, a cada crente em singular, nenhuma incluindo, nenhum excluído. É dado um ministério apropriado para cada um de nós. E tendo ele partido, o que tinha recebido 5 talentos se foi e negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Os talentos foram recompensados segundo a fidelidade. Da mesma forma, o que tinha recebido 2, granjeou também ele outros 2. Era fiel com o que ele tinha. Mas o que tinha recebido 1 foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Não era fiel. E depois de muito tempo veio o senhor daquele servo e ajuntou contas com ele. O serviço para o Senhor se termina com a morte. Entretanto, ao fazer-se contas e reservado para o arrebatamento, então aproximou o que tinha recebido 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Ocorrerá no tribunal do julgamento de Cristo. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu senhor. Como é óbvio, a fidelidade aqui que está sendo recompensada, ao contrário do pensamento popular. Deus não nos chamou para ser bem-sucedido, e sim sermos fiel naquilo que recebemos. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me entregaste, eis que ganhei outros 2 talentos sobre eles, a fidelidade também. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu senhor. Nota-se que ambos receberam recompensas iguais, conforme o indicado. O critério é a fidelidade e não outras coisas. Mas chegando também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. Puro e simples, suas declarações constituem uma mentira. E atemorizado fui e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. O objetivo do talento não era a preservação, tá? O objetivo do talento não era a preservação, e sim a multiplicação. Sua ação proclama não só a indolência, mas também a insolência. Números inexprimíveis de pessoa afirma ser cristão, porém cai nessa mesma categoria. Respondendo, porém, o seu senhor lhe diz: Mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semei e ajunto onde não espalhei. Se você, em realidade, acreditou nisso, não teria feito o que fez. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tivesse recebido que é meu com juros. Desgraçadamente, a maioria dos que professa religião cai nessa categoria.
Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. E a lei dos fiéis, a luz rejeitada e luz tirada. A lei dos fiéis, a luz rejeitada é luz tirada, e dada o que já tem abundância de luz. Porque a qualquer que tiver lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. De fato, isso acontece repetidas vezes, sem número, a cada dia. Observe denominações religiosas que rejeitam a luz. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Este indivíduo não perde simplesmente a recompensa, mas suas almas. Tudo isso, como deveria ser muito óbvio, completamente refuta a doutrina da segurança eterna incondicional, que não é segunda as Escrituras. Igreja do Deus vivo, esta é a palavra do Senhor e eu compartilho com você. Esta é a vontade de Deus. Seguimos esse exemplo e glória a Deus, aleluia. Beijo grande, que o Espírito Santo de Deus te capacita, que o Espírito de Deus te ajude, te auxilie. Se você não está sabendo usar o teu talento, por favor, em nome de Jesus, use os seus talentos para a glória de Deus, para a manifestação do poder de Deus, para que no nome de Jesus, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele vai dizer para você: servo bom e fiel. Amém? É isso que o Senhor Jesus quer dizer para mim e para você. Ele não quer dizer servo mau e infiel. Ele quer virar para mim e para você dizer servo bom e fiel. Amém? Que Deus te abençoe. Que você venha ter uma ótima segunda-feira. Uma segunda-feira de vitória. Se você chegou até aqui, se desejar, compartilhe essa palavra. Vamos aproveitar e vamos usar o talento que Deus nos deu. Aproveita esse aparelho celular que você está com ele na mão aí. Compartilhe a palavra de Deus no nome de Jesus. Beijo grande, um abraço apertado e até o próximo vídeo no nome de Jesus.